Olá, sejam bem-vindos para a primeira aula do Naturalmente Serena. Aqui eu vou fazer para vocês um resumão do curso, orientações, para vocês terem pleno conhecimento do uso de plantas medicinais, de florais, de meios naturais para você alcançar um equilíbrio. Eu tenho uma vivência grande na área da saúde de mais de 20 anos e eu iniciei a minha trajetória na área de odontologia, trabalhei em campanhas, eu sempre fui um pouco fora da caixa enquanto dentista. Então eu tinha um odontomóvel, eu atendia escolas, atendia comunidades carentes, sempre trabalhei muito com o coletivo, sempre trabalhei muito com pessoas de maneira geral. E uma das minhas observações era: qual é o sentido de eu transformar, enquanto dentista, o sorriso dessa pessoa em um momento de felicidade e realização para ela? Essa sempre foi a minha busca. E sempre de uma forma coletiva. Era limitado para mim eu falar um por um sobre saúde, sobre prevenção, sobre tudo aquilo que eu realmente tinha convicção que era importante na vida das pessoas, felicidade, realização, enfim. E a maneira que eu encontrei de transformar isso de uma forma prática durante a minha trajetória foi associar o meu conhecimento dentro da área da saúde e da saúde pública e da saúde coletiva em um caminho, em um meio para eu levar para as pessoas alguns métodos que eu estudei ao longo da minha trajetória que podem auxiliar como facilitadores de um processo de saúde plena e de autorrealização. Eu me apaixonei durante todos os meus estudos, eu me apaixonei pelo conhecimento das plantas medicinais e pelo potencial grande que elas têm, porque a planta medicinal, vocês precisam, a partir de hoje, dessa primeira aula, vocês precisam começar a olhar as plantas de uma forma integral, como um ser que tem propriedades físicas, emocionais, energéticas, mentais. Elas são um ser integral. Não é como você tomar um medicamento que ele vai ter um princípio ativo específico e vai tirar a sua dor de cabeça. É muito diferente trabalhar com ervas, plantas medicinais e florais, enfim. A gente olha a saúde de uma maneira muito mais completa, a gente olha a saúde e a plenitude da pessoa de uma forma muito mais integral e integrada. As partes se encaixam, aquele sentimento que ela tem, mais adiante vai se transformar numa dor em determinados órgãos, em um problema no ambiente que ela trabalha, em um problema de relacionamento, enfim. Então, eu procurei colocar aqui nesse curso um método muito eficiente para vocês seguirem passo a passo e ir transformando cada setor da vida. E entender que não são caixas separadas, que tudo está integrado, mas que existe uma possibilidade de um passo a passo para a gente ir transformando e se autorrealizando, se autoconhecendo. E conforme a gente se transforma, ainda mais nesse momento planetário que a gente vive, quando a gente se transforma, a gente transforma o mundo, a gente transforma a nossa volta, a gente transforma o nosso trabalho, a gente transforma as nossas relações, tudo passa a ser olhado de uma maneira diferente. E aos poucos vamos subindo degraus e se realizando cada vez mais. Logo no início, eu converso um pouco com vocês sobre autoconhecimento. Eu vou disponibilizar muitos livros que foram muito úteis para mim, alguns exercícios online também para você poder fazer, que vão auxiliar no teu autoconhecimento. Por que é tão importante o autoconhecimento? Porque se eu sei
que determinado estresse me causou aquela dor de cabeça, eu não vou tomar um analgésico para dor de cabeça, eu vou tratar aquele estresse. Entende? Então, esse parar e ter essa percepção cada vez mais clara de si mesmo é extremamente importante. Então, no início, a gente vai trabalhar, se autoconhecer, tem muita leitura. Para quem gosta de ler, tem muitos livros que eu disponibilizo, livros que eu usei para minha trajetória, que eu estou compartilhando em PDF com vocês. E tem bastante conteúdo já logo no início. Em seguida, entramos já no módulo de fitoterapia. Eu disponibilizei para vocês uma sequência de plantas, ervas medicinais, mas se você for olhar a farmacopeia, né, o que tem disponível de plantas medicinais é um número imenso. Quantas plantas são anti-inflamatórias? Muitas, N. Quantas são analgésicas? N. Quantas vão me deixar mais feliz e tirar o meu estado depressivo? N. Porém, existem algumas principais. Por exemplo, para estados depressivo e tratamentos de depressão, nós temos um hipérico, a erva de São João, que é extremamente potente e é muito conhecida e é fácil de achar, fácil de comprar. Então, eu elegi o hipérico para colocar nesse assunto. Então, a cada emoção, a cada estado mental e cada estado físico, eu selecionei uma planta que você vai poder ter em casa, vai poder ter os chás. Eu coloquei a forma como você vai fazer cada chá, a diferença entre fazer chá de raiz, fazer chá de folhas, qual forma que eu vou poder estar usando as propriedades terapêuticas da melhor forma possível de cada planta que eu indico. Depois temos módulos de florais, que vocês também vão entender tanto a associação física, quanto emocional, mental e energética de cada floral. A partir desse conhecimento básico, tem bastante livro também que eu deixo para vocês, tá? De floral, bem interessantes. A partir desse conhecimento inicial de florais, vocês vão conseguir usar em vocês e também na sua família qualquer outro floral, porque você vai entender exatamente como funciona o processo de cura do floral e de evolução durante o uso de florais. Florais é uma paixão que eu tenho, que eu uso pessoalmente há quase 20 anos e que eu trabalho com florais já faz mais de 15 anos. São duas coisas que eu tenho um olhar muito especial e eles são muito efetivos em todos os níveis de cura. Óleos essenciais e florais, gente, aprendendo o conceito e sabendo, porque o restante você encontra no Google. Isso você joga no Google e você vai saber lá para que óleo essencial tal. E tem sites, inclusive, que eu posso disponibilizar para vocês depois durante as aulas, que são super de confiança, tá? De pegar realmente, entra no Cielo, entra em sites de estudos científicos, tem muito material interessante, tá? Mas você precisa entender o conceito, como eu vou aplicar isso, como eu vou trazer isso para o meu dia a dia e vou auxiliar a minha vida e a vida da minha família de forma natural, para as coisas se transformarem em plenitude, em serenidade, de forma natural. Que não ser, eu não preciso me transformar num fitoterapeuta, eu não preciso, não, dá para fazer autoaplicação de N casos. Eu também coloquei um módulo específico de quando e qual o profissional eu devo procurar em determinados casos. Não é tudo que a gente trata sozinho em casa, não é tudo que a gente vai pesquisar na internet e vai trazer para a nossa vida.
sem responsabilidade. Eu, como profissional da área da saúde, eu tenho obrigação de alertar vocês em relação a diagnóstico, em relação a tratamentos, em relação... Não pode substituir tratamento médico sem conversar com o seu médico. Pode sim associar terapêuticas naturais com tratamentos médicos e tem alguns que precisam ser compartilhados com o médico, dependendo do tratamento que você escolher. Floral pode, fitoterápico depende do fitoterápico, não pode ser associado a algum tipo de tratamento. Então, todo esse conteúdo vocês vão ter descritos aqui durante esse curso. Eu quero compartilhar com vocês uma história que, dentre tantas histórias que eu conheci nesse mundo de plantas e ervas medicinais, que não é uma história, tá? Na verdade, é de verdade. Tem um cientista que se chamava Clive Baxter, e esse cientista, ele fazia pesquisa sobre aqueles sensores de emoção, aqueles que são usados em interrogatórios para saber se as pessoas estão dizendo a verdade ou não, e de acordo com a emoção que elas transmitem. Então, ele trabalhava com esse sensor e ele resolveu fazer um teste numa planta. Então, o teste foi o seguinte: primeiro ele colocou e viu que a planta emitia algum tipo de emoção para o sensor. Ele falou, bom, pode ser porque é um ser vivo, né? Enfim, e resolveu fazer um teste. Primeiro ele colocou algumas plantas e ele pegava, por exemplo, assim, camarões vivos e colocava numa panela de água fervendo. E o sensor das plantas acelerava. Elas estavam emitindo emoção. Depois ele resolveu fazer um teste que era o seguinte: várias pessoas foram selecionadas e entraram numa sala, tinha duas plantas. Então, uma planta ia ser agredida e a outra planta ia ser testemunha, tá? Com sensores. Aqueles sensores de emoção que eu falei para vocês. A outra planta ia ser testemunha. O que aconteceu? Uma das pessoas que entrou na sala pegou uma folha da plantinha que ia ser agredida, amassou, judiou, arrancou a folha, pisoteou, demonstrou ódio para aquela plantinha. E a outra disparou o sensor. Depois, prestem bem atenção, que isso foi uma coisa que eu nunca mais eu olhei uma planta da mesma forma depois que eu li esse estudo. Também posso disponibilizar para vocês aqui no curso o estudo científico. Depois, eles tiraram as pessoas, né? Passou um por um deles fez isso, um deles fez isso. E ninguém sabia quem tinha feito, tá? Tiraram as pessoas, depois entraram as pessoas na sala. E um a um ia passando na frente das plantas. Quando passou aquela pessoa que tinha judiado da plantinha, o sensor da planta testemunha disparou, ou seja, a planta acusou o culpado do fato. Isso me fez pensar que, assim, é um ser que percebe, que tem emoção, é um ser que testemunha fatos. É um ser resiliente, é um ser que tá no ambiente para proteger o ambiente. É um ser que tá na natureza para servir para nós, para servir de alimento, para servir de remédio. Então, a partir desse momento, eu desenvolvi um respeito muito maior do que eu já tinha pelo reino vegetal. Procurei estudar cada vez mais.
E hoje eu compartilho muito do que eu apliquei na minha vida pessoal, do que eu apliquei para minha família. Eu compartilho com vocês aqui nesse curso Naturalmente Serena. Incluí também um módulo muito importante, muito importante. Eu me especializei em psicologia positiva, agora recentemente. Um dos motivos que eu busquei essa especialização foi: eu sou uma pessoa extremamente otimista e positiva. Para mim, independente do caos que esteja, do que esteja acontecendo na minha vida, eu consigo ter um olhar para o que é positivo relativo àquela situação. Então eu procurei estudar qual que era essa minha característica. E isso, ao longo do caminho, ao longo da minha jornada, me levou para uma especialização em psicologia positiva. E eu já praticava, há muitos anos, já praticava meditação. E dentro dessa especialidade em psicologia positiva, eu aprendi 3 técnicas de meditação, de mindfulness, que eu achei fantásticas, simples e muito poderosas para poder passar para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que me procuram, para os meus alunos, de maneira geral. Então, dentro desse curso tem um módulo também sobre meditação, explicando os estudos, o que acontece na nossa mente, tudo, né? Porque a gente lê em revista, lê em sites, isso, mas não consegue compreender de uma forma simples e integral qual realmente é o benefício que vai trazer para a nossa vida. Então, eu disponibilizei um módulo de meditação com 3 áudios explicando em qual momento eu vou usar cada uma dessa meditação no meu dia a dia e na minha vida pessoal e para quê. Tá certo? Tem mais bônus para vocês aqui dentro. Bom, enfim, tem muito conteúdo, muito livro e estou programando já com alguns alunos, para quem quiser, ainda dá tempo. Estou programando aulas ao vivo para vocês me perguntarem em relação à associação de florais, em relação ao uso de fitoterápicos, se você tem nesse momento algum problema de saúde ou se você pode ajudar alguém que tenha com o seu conhecimento, como você consegue gerir a sua emoção a partir do uso de plantas e ervas medicinais, em conjunto com a meditação e a psicologia positiva, os exercícios que eu aplico, os exercícios que eu disponibilizo para vocês. Então tá bem recheado, tá bem caprichado e eu espero todos vocês já aqui na primeira aula. Pode clicar e me chamar que eu vou recebê-los com muito prazer, com muita alegria no curso Naturalmente Serena. Um beijo e até lá dentro do curso.